Então, hoje eu vou falar sobre o trabalho de geografia, que o país que eu escolhi foi a Polônia, e eu vou apresentar um pouco sobre ele e o desenvolvimento que eu fiz. As fronteiras que meu país tem são a Alemanha, a Tchequia, a Eslováquia, a Bielorrússia, a Rússia e a Lituânia. Já aí no meu início de jogo, eu acabei tendo guerra com essa parte aí da Rússia, que é da cidade de Kaliningrad. E aí eu acabei rapidinho com ela, já que era uma parte pequena, e eu fui desenvolvendo o meu país, colocando escritórios de alistamento, e nesse início eu foquei mais em base militar e base aérea para depois pular para as indústrias, só que eu acho que eu acabei focando não tanto nisso e focando mais na parte militar nesse início. Logo no início do jogo, eu também criei uma coalizão porque eu estava jogando junto dos meus amigos, né, que são colegas de sala, e aí eu criei essa coalizão e todo mundo entrou pra gente ir se ajudando no meio da partida para ficar mais fácil, né? Aí eu tava mostrando como que tava as minhas bases, só que eu ainda, como não era no início do jogo, eu não sabia que para você poder mostrar como tava sendo construídas as bases, você tinha que clicar na cidade, né? Então eu acabei não clicando e não mostrei o desenvolvimento aí das bases. No dia 8 eu não, tipo assim, tinha acontecido muita coisa até lá, que basicamente eu tinha acabado com o território da Eslováquia, e alguns países declararam guerra contra mim, que foi a Hungária, a Bielorrússia e a Suécia, porque a Suécia, no caso, eu tinha, como eu tinha falado antes, eu tinha feito coalizão com a Noruega. E aí, por causa disso, a Suécia também entrou em guerra comigo, já que ela estava com a Noruega. A Romênia, que estava na minha coalizão, ela tinha acabado de ser atacada. Então, eu fiquei com medo de ser atacada por ela também e acabei aceitando o Tratado de Paz entre a Hungária e a Bielorrússia, porque se a Ucrânia me atacasse, eu estaria mais forte e não estaria em guerra com vários países, no caso, 3 países, né? E assim, eu achei que foi meio ruim pra mim, porque eu poderia ter continuado a guerra e ter evoluído mais, porque eu só acabei atacando os países de novo mais à frente depois e perdi um tempo achando que a Ucrânia iria me atacar ou algo do tipo. Mas ela só me atacou no final. Esse aí é no dia 16, que eu não evoluí tanto, porque, justamente por causa daquilo que eu falei, mas eu investi tanto nas bases, sabe? Que eu evolui muito nas bases militares, aéreas, e principalmente as indústrias, que nessa parte do jogo eu foquei muito mais nas indústrias, já que eu não tinha focado tanto, e também nas navais. Já pulando pro dia 22, eu acabei perdendo porque eu queria expandir, já que eu tinha acabado já com a Hungária, a Tchequia e um pouco da Bielorrússia, eu quis ir para a Itália, só que eu acabei, por falta de atenção mesmo, eu não vi que a Itália, que foi quem eu ataquei, tinha a coalizão lá com a Ucrânia, que é a Ucrânia que eu tinha falado que estava muito forte, e as duas acabaram, como elas ficam muito perto de mim, inclusive a Ucrânia, ela faz fronteira comigo, elas acabaram me atacando pelos dois lados. A Ucrânia me atacou pelo direito e a Itália pelo esquerdo. E daí eu iniciei uma nova partida e eu dei a sorte de pegar a Polônia de novo. E eu fui como Polônia mesmo. Daí eu fiz todo o processo de crescer as bases de novo, só que como já estava no final do jogo e só faltava tipo 8 dias, então eu foquei mais, cada cidade eu foquei em uma coisa específica. No meu outro jogo tá bem mais desenvolvido, só que eu acabei não gravando, justamente porque eu ia gravar quando desse 30 dias. Só que como não deu 30 dias, eu foquei mais em uma cidade, são as que eu vou mostrar agora. E assim ficou o meu país no último dia. Como eu estava tentando expandir para conquistar meu território de novo, eu acabei fazendo guerra com a Tchequia, a Bielorrússia e também os insurgentes. Não deu tempo de conquistar os territórios, mas enfim.
Eu consegui fazer em alguns lugares, como eu tinha falado, as bases. Aí eu fiz indústria, foquei na indústria armamentista, que ficou nível 2, ficou abaixo, eu não consegui fazer indústria armamentista nível 5. Mas eu fiz nível 4. Aí na base naval eu consegui fazer base naval nível 5. Aí foi que eu consegui fazer indústria armamentista nível 4. Eu não consegui fazer nível 5 nesse serve, mas eu consegui fazer no outro, só que eu não consegui gravar. Aí eu consegui fazer alistamento militar nível 4. Essa cidade aí ficou meio dividida, porque ficou dois níveis de base militar, base aérea, base naval e alistamento militar. Aí deu indústria armamentista nível 2. As minhas cidades, elas ficaram assim no final, com essa moral e com essas bases, né, quanto elas evoluíram. No total foram 9 cidades que eu fiquei, e com 99 de PV. Agora, sobre as perguntas, um dos desafios para poder conseguir conquistar os territórios é o fato de ter tropas, né? Ter tropas mais fortes que a minha, e com certeza esse foi o principal, assim, para poder expandir. E não, eu não fiz nenhuma troca com nenhum outro país para poder obter recursos, porque o que eu já tinha comprado era suficiente, e que se talvez não tivesse morrido no dia 22, talvez sim eu precisasse. Mas como eu não morri, então eu não precisei. O desenvolvimento da Polônia me ajudou muito em questão de tudo, porque o desenvolvimento da Polônia já era muito bom antes de eu jogar. Tipo, já as tropas já eram muito boas, os recursos que tinham eram muito bons, além da que pelo menos eu achei que minha localização geográfica me favoreceu muito para eu ter mais facilidade. E eu foquei mais na base militar. E a localização geográfica do meu país afetou na minha defesa, porque eu ficava meio assim no meio dos países, então eu ficava encurralada, principalmente quando eu acabei tendo guerra com a Itália e com a Ucrânia. Uma ficava de um lado e a outra ficava do outro, e por isso as duas me atacaram, uma pelo lado e outra pelo outro. E foi isso sobre o meu país, espero que tenham gostado do trabalho.